Em breve teremos lojinha, porque estamos sendo fagocitadas pelo capitalismo. O vídeo de hoje chama Parem de ter gurus. Tati, o que é guru? Não sei, mas é um termo emprestado da religião indiana, né? Eu acho que é um estado, tipo um sacerdote de alguma vertente hinduísta, que é alguém que atingiu a iluminação, mas alguém que chegou a um estado de sabedoria, de paz, de taranã, e que pode ser um guia para outros. É um termo que vem de um território religioso, o que é muito perigoso quando a gente vai falar de coisas que não são religiosas, né? Não, é muito perigoso já quando a gente vai falar de coisas que são religiosas. Sempre você tem que ficar com aquele pezinho atrás para saber se você não tá numa seita maluca. Você pode ver o vídeo como identificar que você está numa seita maluca. Eu acho que em épocas de muita conturbação política, isso é, nos últimos 2.500 anos, assim, a tendência de ter gurus é bem grande, né? Acho que é mais fácil. Você pensar por si é bem mais complexo, bem mais difícil e demanda muito mais trabalho e esforço do que você ter alguém a quem você atribui a autoridade e o poder de dizer o que é certo ou errado no pensar. Porque essa autoridade que tem esses filósofos midiáticos, de alguma maneira mastigam o que é conhecimento acadêmico, tem um lado positivo nisso, né, de acessibilidade, mas por outro lado, a eles é atribuída uma autoridade de dizer o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Então, olha, não sou eu falando isso, e eu não li isso em vários livros e formulei o meu pensamento, né? Não fui eu que acessei isso, foi fulano de tal, que é uma autoridade, que disse isso. Essa autoridade é atribuída tanto pelo percurso acadêmico dessas criaturas, mas também é dada pela visibilidade que eles têm, né? Obviamente tem gente que sabe mais do que a gente no mundo. Bastante gente, inclusive. E o saber acadêmico tá aí para isso, né? Pra gente acessar esses conhecimentos. Atualmente a gente tem divisões de áreas do conhecimento. Então tem pessoas que entendem de educação, tem pessoas que entendem de matemática, tem pessoas que entendem de engenharia tem gente, né? E cada vez isso está mais específico também, o que a gente pode discutir um dia se isso é legal ou não, né? Mas pessoas generalistas como Da Vinci, que não dá para dizer se é artista, se é cientista, até porque esses conceitos são posteriores a ele, não existem. Ou são muito raras, ou têm 80 anos e vivem na Finlândia, a gente não conhece, entendeu? Eu acho que a gente tem uma tendência, que aí eu não sei se é brasileira, eu não sei se é atual, mas eu sei que também foi agravada com citações fora de contexto facebookianas, de redes sociais, que a gente pega uma pessoa e ela vira o grande manual. Manual da vida, Manual da vida, entendeu? A gente pergunta pra ela de tudo. A gente faz as perguntas, o que é felicidade? O que é o amor? O que você acha da reforma do ensino? Porque em vez da gente pegar essas perguntas e pluralizar essas respostas, então, talvez sobre a reforma do ensino, a gente tenha que perguntar para professores do ensino médio, ou para, se a gente quer um nível acadêmico, para acadêmicos da área de pedagogia, né, da área do ensino, talvez não para um historiador da história das religiões. A gente vai dando, né, sem citar nomes. Quer saber o que é felicidade? Talvez a gente tenha que ler, sei lá, o I Ching, tem que ler alguns filósofos que estão falando sobre isso. Tem que ler poesia. Tem que ler poesia, tem diversas respostas que a gente pode dar, né, de diversos conhecimentos. E não ficar, de novo, perguntando para a mesma pessoa que respondeu sobre a reforma do ensino. A gente se exime de bancar a própria opinião também. Se exime de ir atrás e falar assim, ó, eu li isso, e queria dizer que nesse momento talvez eu ache que felicidade é isso. Não, eu prefiro pôr uma frase e escrever Clarice Lispector embaixo, porque ela me dá autoridade. É a gente que acaba atribuindo a certas figuras, vivas ou mortas, acadêmicas ou não acadêmicas, um status de autoridade inquestionável, né? E aí,
Quando essas criaturas revelam a sua face humana, vaidosa, vaidosa, do lado errado da história, não importa. que acho que também é um processo, entendeu? A gente começa a colocar a pessoa e a pessoa começa a achar mesmo que ela tá acima do bem e do mal. E aí, quando ela vai pro lado do bem ou do mal, ou pra qualquer um dos lados, o outro lado vira e fala, pô, mas você não tava aí um pouco acima da gente, dizendo pra gente o que era e o que a gente deveria pensar? Como é que você toma partido agora? Existe isenção. Essas pessoas que se colocam, em especial como acadêmicos, filósofos, etc., que estão nesse posicionamento acima da polarização. Não existe isso. Então, a isenção se dá na pluralidade de vozes. Nenhuma voz é plural, uma voz é uma voz. Mas quando você lê essa voz, e essa voz, e essa voz, e essa voz... O Jornal Nacional, por exemplo, para ser isento, ele tinha que apresentar diversos pontos de vista sobre a mesma notícia. Isso que é isenção. Eu posso radicalizar isso que você está falando, dizendo o seguinte: cada voz... Ela é polifônica. Polifônica ficou complexo pra mim, você vai explicar. Polifônica, são muitas vozes. Isso que eu tô falando agora, assim, não sou eu. Através das minhas palavras estão muitas outras palavras de coisas que eu li, de coisas que eu vi. Todas as falas, elas são muitas falas ao mesmo tempo. A sacada, às vezes, de uma leitura mais crítica é justamente você tentar identificar dentro daquele discurso, dentro daquela fala, dentro daquele enunciado, quais são as outras vozes que estão se colocando ali. Por isso que não existe a neutralidade. A fala da gente é como se fosse um funil de diversas referências que a gente já... Exato. E é a seleção também que eu quero fazer e que eu consigo fazer. Exato. Dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus privilégios ou não privilégios, dentro da minha história de vida, dentro dos acessos que eu tive. E dentro do que você está planejando dizer em relação ao público que você tem, exatamente, ao contexto em que você está. Essa é a complexidade de qualquer tipo de fala. É por isso que toda frase fora do contexto não faz sentido nenhum. Né? Eu quero dizer uma coisa com a frase, o outro lê exatamente o contrário. Né? Porque a fala está fora do contexto. Não é só o contexto grande de fala em que ela está aparecendo, mas quando você tem um contexto maior, você consegue, depende do seu repertório, localizar de onde da história aquela pessoa está falando, de onde ideologicamente aquela pessoa está falando. É por isso que não existe, mesmo que o sujeito pretensamente... se esforce muito para ser isento. Ele se esforça. Não, eu vou ser isento, eu falarei apenas a plena razão. Não é, não tem, nem mesmo num texto de uma ciência dura, tipo física, não existe essa isenção, porque lá, para aquela pesquisa publicada na Nature existir, teve um certo tipo de financiamento, teve um certo interesse que veio da onde. Até aí, não ter gurus é uma coisa importante, porque o guru, teoricamente, é alguém que está falando de um não lugar ideológico. Ele seria o sujeito que chegou a uma espécie de grande verdade, talvez pela sua erudição, talvez pela sua meditação, não importa. No contexto que a gente está aqui de gurus políticos, gurus não sei o quê, o drama é esse. Ele está se colocando num não lugar e não existe esse não lugar. Acabou o café. Será que não é uma coisa... fundamental que as pessoas pensantes do país claramente se posicionem, nem que seja do lado contrário ao que eu tô, né? Não estou falando para todo mundo ir para a esquerda ou ir para a direita, não é isso. Não, só diga de que ponto de partida você está dizendo. Exatamente, porque é mentiroso você ser neutro. É mentiroso e principalmente é um mascaramento de um confronto que deve ser fértil. E que é essencial nesse momento histórico que a gente Nesse momento a gente não pode mais mascarar uma disputa ideológica. O que não pode é você ter o guru isentão, o guru que não se posiciona e ao não se posicionar está se posicionando. Porque é impossível, todo discurso tem uma filiação. A sua fala carrega quem você é. E você é formado do que você viveu, do que você leu, do que você sofreu, do que você Exato. amou, do que, enfim. A postura de qualquer
referência intelectual que você tenha, me parece que tem que ser a de desestruturação da estrutura. E a partir do momento que a pessoa está dentro da estrutura, qual o poder que ela tem de desestruturação de algo que a alicerça? Quando você tem uma unanimidade, quando aquilo que esse guru fala é praticamente unânime, é quase impossível discordar. E parece que a pessoa que faz isso, ela deixa de estar no lugar do bom intelectual, que seria o sujeito desestruturador de certezas. Ele passa a estar no lugar do sacerdote, que é do de criador de certezas. E nós não precisamos de criadores de certeza, a gente precisa de demolidores de certezas, de pessoas que de fato nos provoquem incômodo e não tranquilidade. Porque essa tranquilidade, ela é um impeditivo do avanço. Você faz esse gênero meio gelatina, né? E você perde o seu papel fundamental de professor, né? Que é o de pegar e falar, escuta, isso que você está pensando não é isso. Pode não ser isso. Ou isso aí que você está pensando, é você que está pensando, você está sendo feito pensar. Né? Da onde vem esse pensamento que você pensa? Quem pensa esse pensamento? E o guru quer continuar sendo guru, né? Quanto ele vai incomodar, sabendo que aquele incômodo pode tirar o lugar dele de adoração. E vai colocá-lo no lugar de um provocador que vai te levar a pensar por si só. Sabe, querendo ou não, Sócrates foi assassinado, sabe? Sabe, o sujeito, de fato, o bom pensador é o cara que perturba, né, a ordem, e não o cara que justifica a ordem e que se insere dentro dela para estruturar essa ordem de forma melhor. Intelectual palatável é intelectual ruim. Tem que ser indigesto para ser bom. Eu acho que eu vou terminar o vídeo com essa frase. Tem que ser indigesto para ser bom. Portanto, tem que ser um pepino. Um coentro.